Olá, amigos, aqui estamos nós para dar continuidade ao capítulo 13 do livro Brilhos da Vida Eterna, por André Luiz, né, na psicografia de Chico Xavier. E estamos aprendendo muito. Hoje nós vamos dar continuidade aí à segunda parte desse capítulo, né, Márcia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Tudo tranquilo. Tudo bem. E Márcia vai fazer aquela recordação, né, que a gente sempre faz para nós estarmos ativando aí a nossa memória para lembrarmos do que aconteceu no episódio passado. Vamos lá? Então é isso, né? Nós estamos aqui no capítulo, né, que se chama O Companheiro Libertado. A gente está vendo a desencarnação do Dimas. São 5 companheiros, eles começam pelo Dimas, que todos serão acolhidos lá na casa transitória de Fabiano. E a gente vê que eles chegam e começam a tentar já começar o processo de libertação do espírito do Dimas, né? Da desencarnação. Mas quando o Jerônimo chega lá, está muito complicado, porque além da questão física do Dimas estar difícil, tinham muitas ligações dele preocupado com a família e da família preocupado com ele, querendo que ele ficasse bom para voltar à sua normalidade. A gente lembra que Dimas já estava doente há 1 ano, nesse estado, né, de profundo deficiência física. Então, eles começam a falar sobre Jerônimo, começa a esse processo. E foi uma parte que foi muito também discutida, a questão de André Luiz comparando, né, falando o questionamento, poxa, mas se o Dima desperdiçou tempo, está indo antes do tempo, então ele também desperdiçou tempo, desperdiçou a sua saúde, por que ele está tendo todos esses benefícios desse amparo? E Jerônimo explica para ele que ele desperdiçou tudo isso, a sua vida física e orgânica, em atendimento aos necessitados, seja encarnados ou desencarnados, também no trabalho mediúnico. Então, o André fica envergonhado, né, comparando, né, vendo tudo que ele desperdiçou da vida dele, mas com ele mesmo, né, com profundas questões egoístas, terminando com o seu corpo físico também, né, desencarnando mais cedo do que devia. Então, foi uma parte bem interessante. Quem não assistiu, a gente recomenda que veja. E agora nós vamos começar a segunda parte desse capítulo, que a Thelma vai ler para nós. Isso mesmo. Então, vamos lá. Na segunda parte, o André vai continuar contando, né, para nós o que está ocorrendo ali junto de Jerônimo. E aí, Thelma, só lembrando que a gente terminou com a companheira que estava no quarto, a companheira desencarnada, né? Tinham pessoas lá velando pelo Dimas, perguntando se ele não podia receber visitas, né? Agora, para mim, não ficou muito claro se eram visitas espirituais ou a gente até vai ver, ou se visitas daqueles que ele ajudou, porque ele ajudou muita gente. Então, eu entendi que foram as pessoas que ele socorreu, né? Nesse momento, quando você lia no episódio passado, eu até me lembrei que o André Luiz, mesmo ele chegando a essa conclusão, que ele chegou, que ele desperdiçou tempo com ele mesmo, que os problemas dos outros, o sofrimento dos outros não tinha atingido o seu fígado, como foi o caso de Dimas, mas ele teve, quem viu Nosso Lar, lembra disso, ele teve ainda, mesmo ele chegando a essa conclusão, ele teve aquelas pessoas que eram gratas a ele, porque ele não cobrava consulta, mesmo com toda aquela descrição que ele fez ali para nós, né? Que ele fechava a porta àqueles que eram antipáticos, mas ele teve aqueles que eram agradecidos a ele, né? Uma senhorinha, por exemplo, que aparece no filme dizendo da gratidão que ele tinha pelo doutor André. É um médico, né? Aliás era a única que fazia prece por ele. Pois é. Então, mesmo a gente não tendo boas ações constantemente, o pouquinho que a gente faz é revertido em nosso favor, né? Então, aí a gente, a gente está lembrando isso, que chega esses companheiros desencarnados, estavam ali cuidando, pergunta a Jerônimo se ele pode receber essas visitas espirituais daqueles que ele ajudou, antes de, né, para estar ali naquele momento. E aí ele vai explicar, que é o que a Thelma vai ler agora, que ele já começou a dizer, olha, ele está muito ele estava bem,
e isso vai perturbá-lo. Ele vai continuar explicando isso para a gente. Uhum. Ele ainda estava emocionalmente preso ali aos entes queridos, né? Ele então não estava bem emocionalmente. Então o Jerônimo vai continuar a explicação aqui, né? Diz que cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, Jerônimo continua dizendo que sugiro que a manifestação de carinho justa e merecida lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos colocarmos na casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado, juntos de outros amigos em condição análogas. E aqui a gente entende que eram amigos desencarnados, né? Que já tinham partido para o mundo espiritual, e ele, estando lá na casa transitória, esses amigos poderiam visitá-lo lá, né? Porque aí ele já teria se libertado do corpo, né? Aí ele fala que é interessante que ele diz, ó, sugiro que seja prestada no dia em que eles se deslocarem para lá, para as regiões mais altas, quer dizer, quando ele sair da casa transitória, porque a gente, olha que interessante, a estada na casa transitória é para recuperação. A partir do momento que aquele desencarnante se recupera, ele vai seguir a trajetória dele para outro lugar. E olha o que o Jerônimo está colocando, que não é para vir nem para aquele momento ali, e nem quando ele estiver na casa transitória. Que essas visitas seja quando ele for para regiões mais altas, que ele saia daqui. A gente sabe que a casa transitória está em local denso, né? mais denso. Então ele diz, olha, e quando ele for sair daqui, porque ali, e também não só por isso, lá na casa transitória ele vai estar em repouso, ele vai estar descansando da sua condição de recém-desencarnado. É o período de perturbação, né? Que Exatamente. Os espíritos nos dizem. Então, ele vai estar nesse momento, né? Um pouco, a gente não sabe quanto tempo ele vai precisar ficar ali, né? Mas é só um período. Então, ele continua dizendo, né? Não faltaremos com o aviso prévio sobre sua partida. Ele iria avisar, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Então, muito bonito, né, esse acolhimento que o Dimas vai receber diante de todo esse carinho, essa homenagem, né, que os amigos já desencarnados poderão lhe oferecer. Vamos lá? Vamos. Então, logo após, despediu-se a moça que estava ali, né, o espírito, afastando-se ao lado de outros visitantes da sua esfera, que nos deixam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. Quer dizer, o transe aí no sentido do desligamento, né? A esposa do médium, em pé, ao pé dele, ela está ali, a gente vê até no vídeo essa colocação da senhora ali ao lado dele, não obstante prolongadas vigílias, sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. E isso que a gente estava colocando no episódio anterior, sobre esse cuidado que os entes queridos têm ali, mesmo estando em vigília, né? Mas o choro, a lamentação, o íntimo, com vontade de reter aquele companheiro, que ele fique mais tempo. Então, tudo isso faz com que ele
seja visto pelos espíritos como esse emaranhado, que até no vídeo é possível a gente entender isso melhor, como se fosse mesmo redes, que vai envolvendo o espírito, né, como se fosse um peixe encarcerado, e isso retém. E o Jerônimo vai ter que esse trabalho, né, de estar tirando esses fios ali para que o Dimas seja liberto. Não é isso, Márcia? É isso mesmo, assim. O que a gente quer dizer é o seguinte: essa retenção, às vezes pode, assim, o momento de ir, nós vamos, mas é que faz com que isso fique mais Dificulta, né? dificulta esse desligamento dos nossos laços, que a gente sabe que a gente já estudou isso no livro Missionários da Luz, como é que é feita essa ligação ponto a ponto, célula a célula ao nosso corpo perispiritual. Então, do mesmo jeito que a gente tem todo esse trabalho para encarnar, Kardec fala sobre isso na Gênese, não sei se é no capítulo 11, quando fala disso. Como é que a gente, para reencarnar? Então, a gente tem esse trabalho de ligar todo o nosso corpo perispiritual às células físicas daquele que está vindo. Do mesmo jeito, vai dar trabalho para desligar todas as células do nosso corpo perispiritual, para libertar o nosso espírito. Então, esse trabalho, e se nós temos, como ele fala aqui, essa rede prendendo, pensamentos prendendo, fica muito difícil. Então, a gente vai ver porque agora... Aí, além desse desligamento, tem esses pensamentos que se manifestam ali como fios, né? Cinzentos, porque não são pensamentos bons, pensamentos, às vezes, como o caso aqui, de choro, de dor, né? Então, retém o espírito e dificulta, né, o trabalho dos amigos espirituais. Exatamente. Então, a gente vai ver como eles vão agir. Isso é uma coisa, Márcia, que nós podemos estar criando isso na nossa tela mental em função daqueles que a gente vai visitar, como a gente já falou isso, daqueles que a gente vai acompanhar o féretro, né, num momento ali que, às vezes, o espírito está desencarnado ali naquele velório e os espíritos estão trabalhando nesse momento ainda aí, né? E a gente vai ver um pedacinho disso aqui do Dimas também, né? Pois é. Então, agora o trabalho deles é fazer com que esse ambiente se dissolva para que eles possam libertar o Dimas, e a gente vai ver a ação deles aí. Então, Jerônimo apontou para a esposa, né, que estava ali sentada, cansada, né, e explicou para o André: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo, sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. É interessante que essa coisa da melhora, né, a melhora da morte, né? Isso, né? Que a melhora da morte, ele fala nos seus livros, né? A melhora da morte, que é aquela melhora onde parece que o quadro muda, né? Então os parentes relaxam um pouco, saem para comer alguma coisa, saem para, às vezes, no hospital, vai em casa tomar um banho, se recompor um pouco, e naquele momento, às vezes, quando retorna, o paciente, né, acabou de desencarnar. Então, é o período que ele fala aqui, somente depois dessas medidas, quer dizer, era preciso tirar aquela senhora dali naquele momento, né, sossegar sua mente. Então, somente depois disso, eles iriam conseguir fazer o trabalho sem impedimento. E olha que interessante aqui, essa última frase: as correntes de força, que é aquela que ele falou, que ela emitia, infundiam vida aparente nos seus chakras, nos seus centros de energia vital. Que já estavam, né, desgastadíssimos, já em processo de desintegração, mas ela como que se mantesse ali aqueles centros de energia
com essas energias, né, com esses pensamentos, com esse apego ali, com a dor dela da perda do marido. Né? Então, vamos ver como ele continua dizendo para a gente. E aí ele vai continuar, né? Recomendou o assistente, quer dizer, o Jerônimo recomenda que a Luciana e o Hipólito, que é aquele padre, a Luciana é enfermeira, né? Se mantivesse ao lado da senhora, modificando ali as suas vibrações mentais e instruindo-me, o André, para ajudar ali na influenciação que se fazia necessária. Né? Enquanto mantinha as mãos coladas no cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que estavam ali se formando, né, que se entrecruzavam sobre o corpo já abatido. E aí o André diz que reparou nesse instante que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar as suas funções, o estômago, o pâncreas, o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos, os glomérulos, que aqui embaixo tem a definição, né, que são pequenos tufos ou novelos de fibras nervosas ou vasos sanguíneos, especialmente capilares. São Aqueles fininhos, né, que vão prendendo. Eu já vi imagem, eles vão prendendo nos rins, são fininhos, já estava tudo, né? Vão nutrindo, né, esses órgãos aí. E aí ó, os rins pareciam praticamente mortos, os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais, como pequeninos botões arroxeados, e os tubos coletores enrijecidos, né, prenunciavam o fim do corpo, sintomas de gangrena, pesavam em toda a atmosfera orgânica. Isso aí é aquele momento, né, que o médico às vezes chega para nós e diz, olha, falência dos órgãos, né? Então, cada órgão vai paralisando, né, ao seu tempo, extinguindo aquelas energias ali, e os espíritos estão ali presentes, visualizando toda essa organização que é necessário ali estarem essa equipe espiritual justamente para desligar o corpo físico, que já não vai servir mais, né, não vai manter aquele espírito atuante, encarnado, né, porque é a resposta daquela questão, que agora não me lembro o número, mas está lá no Livro dos Espíritos, né? Esse extenuamento dos órgãos vai fazendo com que o espírito se desligue, porque o corpo sozinho não é nada, né? Exatamente. E a gente tem, eu não lembro agora a coisa, mas a pergunta 155 fala para a gente sobre essa desencarnação. A falência dos órgãos. Exatamente. E a gente vê aqui, ó, enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro, quer dizer, o André tinha que manter ali para poder mostrar que ele estava melhor e dar um raciocínio a ele, porque a gente vai ver que ele vai falar com a esposa e vai aparecer melhor. E Jerônimo dava passes longitudinais. Os passes longitudinais são para dispersar, quer dizer, desfazer aqueles fios magnéticos que eram emanados, que ele fala ali daquela rede acinzentada, emanada pela esposa. Então, e pelo corpo ali abatido. Então, é isso, assim, mas fisicamente, Dimas já estava com o corpo todo já paralisando. Praticamente desencarnado, né? Mas ainda ligado ao corpo, por esses liames que ainda não tinham sido desatados, né? E aí, André diz que o que mais impressionava era a movimentação da fauna microscópica, porque nesse momento precisa de todos esses corpúsculos ali, que a gente não enxerga a olhos físicos, né? Mas que vão dar o segmento aí do que a gente chama de desencarnação do corpo, né? O que a gente chama o final do corpo. É preciso. A gente vê a vida em toda parte, né? E essa vida surge ali naquele momento porque é necessária para aquela decomposição, para que o corpo prossiga, né, na necessário, digamos assim, despojos, né?
E aí ele diz que corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados do ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. É a vida, né? Então a gente costuma dizer, só um instantinho, Márcia, que a questão da morte é o início da vida, né? O início de tantas vidas, né? A gente lembra que ele estava com um ventre enorme, né? Uma barriga enorme por conta da função hepática e da cirrose, e dentro desse líquido, né, tinha esses corpúsculos aí que André está se referindo aí. A bondade divina, a misericórdia, a sabedoria divina é assim, né, de uma coisa assim que nos emociona, porque tudo na hora certa, né? Tudo acontece, tudo programado para o início e para o fim. Né? Então, é uma beleza nós nos depararmos com ela, porque é criação divina, né? Também necessária no ambiente propício. Né? E aí ele vai dizer, né, que o coração trabalhava com dificuldade, enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe as melhoras fictícias, né? Melhoras fictícias, asseverou o dirigente, o Jerônimo, né? Tranquilizando aos parentes aflitos. Ainda estava naquele processo da melhora, né? Da melhora aparente. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou, então, a exercer intensivamente sua influência. Dimas de raciocínio obnubilado pela dor. Obnubilado é quando não está lúcido, né? Nítido. Não está nítido, né? Não divisava a nossa presença. Ele não, porque por esse processo, já como acontece no nascimento, o espírito vai esquecendo, né? Aqui no caso ele fica meio que apagado. Então ele vai retornar, mas ele ainda não está dono de si. Então apesar dele ser um médico que via, nesse momento ele está fisicamente tão debilitado que ele não percebe a presença do André Luiz, do Jerônimo e de outros. É como se uma anestesia, né? Eu fico imaginando assim, o efeito de uma anestesia, né? A gente toma anestesia para fazer algum procedimento ou alguma cirurgia mesmo, aquilo vai, né, se apagando. E ele está nesse processo. É por isso que é dito pelos próprios espíritos que a morte não dói, porque os espíritos têm recursos para isso, né? Então, os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe as percepções claras. Né? Ele estava entrando nesse processo aí do coma. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse, é o que Márcia falou, ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Então, ele estava sensível a todo esse cuidado, né, ali que estava acontecendo do próprio processo da morte, né, e o processo também dos amigos espirituais que estavam ali tomando esses cuidados. Quer falar mais alguma coisa? Então, assim, apesar dele estar debilitado, ele conseguia esse tratamento espiritual magnético, né, de energias que Alexandre Jerônimo estava fazendo, ele estava conseguindo absorver. Então, ele estava ali fornecendo-lhes melhoras fictícias para que ele pudesse ficar. A gente vai ver aqui que ele vai falar com a esposa ainda, mas dentro já estava tudo sendo. Então, assim, eles estavam trabalhando a mente dele para que ele ainda pudesse se expressar, mas, ao mesmo tempo, eles já estavam desligando. Assim, a gente vai ver que a esposa vai sair e eles aí desligam ele. Então, vamos continuando aí. Né? Então, pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, é isso que a Márcia está falando, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado. Graças a Deus, louvado seja Deus. Ele estava sentindo um conforto, né? E um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras, ansioso, indagando num gesto de alívio. Melhorou, papai?
E aí ele diz: "Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente." Ele pergunta: "Sente os amigos espirituais ao seu lado?" E o Dimas, ainda assim, com um aspecto triste, né? Ele sorri e responde: "Não, quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desamparará." Então, é a confiança, né? Que mesmo naquele momento que ele não podia ver ninguém, ele não podia ver a equipe espiritual, ele não podia ver nada, ele diz que o corpo físico cerrou as portas, mas ele confiante de que ele não estava sozinho, né? É isso que não pode nos faltar em momento algum, essa certeza de que na hora fatal, na hora do sofrimento, nós não estamos sozinhos, né? Que o socorro já está sendo oferecido. Ninguém desencarna sozinho, assim como não nascemos sozinhos, né? Então, isso é Exatamente isso. muito lindo, né? Quer falar mais? Não, eu acho que é isso mesmo. Agora ele está, né, fazendo aquela melhora da morte para poder afastar o filho, a esposa, todo mundo, para eles Isso. poderem desligar ele. Quer dizer, quem estava ali vibrando não era só a esposa, também os filhos, né? Quem que não quer que o familiar melhore? Todos nós queremos, né? Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: "Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais." Olha aí que coisa maravilhosa. É a solidão que é vivida somente por nós, pelo espírito que está no processo, né? Então, nesse momento, ele não visualiza ajuda, ele não visualiza, mas não é por isso que vai entrar num processo de desespero, né? Então, ele diz: olha a confiança dele, estou convencido de que os nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo, né? Então, a gente vê a confiança desse homem que, com a sua sabedoria do conhecimento intelectual, ele não tinha esse conhecimento, mas ele tinha o conhecimento espiritual, né? A certeza, a confiança em Deus, isso aí ele conseguiu desenvolver, né? Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. E a senhora vacilante, a esposa, né, estava ali inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Via-se-lhe os sinais do angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhe dos olhos congestionados. E Jerônimo agora pousava à destra da fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração, ideias favoráveis ao desdobramento de nosso serviço. Então, ver como é que é importante essa ajuda espiritual, né, nesse momento. Aí a gente pode perguntar: todos nós recebemos essa ajuda? Todos nós recebemos, cada um na sua condição, né? Exatamente. Então, cada um recebendo aquilo que tem condições de receber, receber. aquilo que também tem merecimento para receber, fez por onde. E a condição também, por exemplo, ele tinha a plena certeza de que ele estava sendo atendido. Muitos de nós nem têm essa percepção. Então, tudo isso também favorece ao ambiente e a atuação dos espíritos, né? A gente vai ver também a coisa mais linda, como a Thelma falou, da prece que ele vai fazer. E quando o nosso coração se abre em prece de maneira verdadeira, as coisas acontecem. Acontecem. E a gente sabe que tem muitos espíritos que desencarnam ali quando vê que está próximo, fica pensando no que vai deixar, no ódio de alguém que ele traz ali o sentimento no coração, diversas situações que, ao invés de receberem toda essa ajuda, todo esse amparo, dificulta muito, né? Então, é por isso que lá no livro Ação e Reação, um dia a gente talvez possa estudar ele aqui, é dito pelo Druso que nem todos, né? A morte ela é para todos, mas nem todos desencarna. Quer dizer, a morte é igual para todos, mas nem todos
a desencarnação é igual, cada um desencarna de um jeito, e muitos desencarnam, saem dos despojos físicos e voltam para os seus ambientes, voltam para as suas questões, né? para as suas dores, para os seus ambientes. Né? Tudo isso a gente já estudou lá no Missionários da Luz. Né? Revejam lá. Como nós. E aí Dimas mostrou, nesse instante que ele está ali recebendo todo esse reconforto espiritual, ele mostrou um brilho no olhar, quando ele abre os olhos, né? Ele encara a companheira, esforçando-se por manter tranquilo, e diz para ela: querida, vá descansar, eu te peço, tantas noites a fio, de sentinela, acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente, exausto, se o ânimo surpreender-nos a todos, né? Se o desânimo, se o desânimo surpreender-nos a todos. E aí fez um longo intervalo e prosseguiu. E ela resolveu, né, atender o pedido. E ele continua ainda pedindo, né? Repouse a meu pedido. Ficaria satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. E aí, cedendo a esses pedidos do esposo, ela, mesmo constrangida ali pela influência da Luciana e do Hipólito, do padre Hipólito, ela se recolhe ao quarto. E, em vista das melhoras obtidas, houve uma expansão de júbilo familiar, aquela esperança, né? Poxa, papai está melhor, né? O médico, e aí ajuda a se desfazer. Aquela substância, aqueles laços todos que estavam ali prendendo o avisa, né? Toda aquela ambiência ali. Isso. E aí o médico é chamado, o radiante, o clínico, o médico chega, também fica feliz, dizendo que os prognósticos contrariavam suposições anteriores, né? Aquela coisa, estou surpreendido com essa melhora, né? E é o momento onde os espíritos estão trabalhando ali para que ele seja, né, libertado realmente. Vamos nós. Renovou as indicações, o médico, né, renova as indicações, dispensou os anestésicos, recomendou o pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara, o quarto ali, fosse deixado em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O médico atendia-nos ao desejo. Então, isso aí são as instruções do médico, né? E em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando o serviço para a equipe do Jerônimo. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós, Hipólito e Luciana, depois de tecerem essa rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. E aí o Alexandre diz: iniciaremos agora as operações decisivas. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. E agora vai vir uma prece, como o Márcio também já falou, muito sentida, muito assim, a gente vê a lucidez desse espírito, né? Embora todo essa forma que é contada para nós pelo André, mas ele está tendo uma lucidez do que está acontecendo, né? Quer falar alguma coisa? Não, é interessante aqui, né, que o Jerônimo distribui trabalho todo, está todo mundo trabalhando nessa desencarnação. E aí o Hipólito e Luciana fazem como se fosse uma rede, uma proteção ao Dimas, para que nenhuma outra energia influencie aqueles momentos que eles estão ali desligando o Dimas, né? Então, como se fosse um escudo de proteção para que nenhuma energia não pertinente fosse prejudicando aquele momento que eles estavam lá de desligamento. Mas era só isso mesmo. E essa oração realmente é muito linda. Né? Isso mesmo.
E aí ele fala, né, que o assistente tocou demoradamente o Jerônimo na parte posterior do cérebro e vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Quer dizer, o Jerônimo estava ali modificando toda aquela psicosfera do ambiente do próprio Dimas, né, para que ele tivesse condição, ele limpando aquelas zonas ali responsáveis, né, pelos pensamentos, para que ele pudesse emitir esses pensamentos bons, positivos, né? Não nos via o Dimas, nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar. E, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava o Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal e incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas, se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos. Por que te não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Então, veja aí, né? Por isso que a gente disse que ele estava lúcido, mesmo fisicamente não sendo percebidas as palavras que estavam sendo faladas, né? Ele estava falando em pensamento. Totalmente. E aí ele diz que seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. E após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno, sentia a sede do carinho de mãe. Mais uma vez aí as mães, né, sendo lembradas. Oh, se eu pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, ele pensava. E premido por essas doces reminiscências, induzido pelo Jerônimo, né? Ele falou que estava ali trazendo pensamentos bons, né? Modificou o quadro da súplica, ele passa da súplica e ele lembra da crucificação de Jesus e insistiu mentalmente quando ele vislumbra o vulto sublime de Maria. Sentindo-se de joelhos, ele implora, né, diante dela, de Maria, nossa Mãe Santíssima. E aí ele diz: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nessa hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor. Olha a fidelidade, né? Digna-te a abençoar-me. Lembra que teu Filho divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade bendita entre as mulheres. Então ele pede, ele suplica a Maria, né, que se ele pudesse, assim como Jesus teve a sua mãe junto dele, que ele pudesse ter também nesse momento, né, a presença da mãe. E aí ele E a diga. gente vai ver, Thelma, quando a prece realmente é sentida, o Nossa, resultado, né? Quando a gente faz a prece, e às vezes é tão difícil isso, a gente nem sempre faz a prece com com esse realmente o sentimento, coração, é né? Às vezes a verdade. gente faz a prece só mentalmente. E É, quando o coração se entrega àquela prece, a gente vê que prece alguma
não deixa de ser atendida. Né? Não existe prece sem resposta, exatamente. É verdade. E a gente vai ver aí o resultado dessa prece dele. Pois é. E aí ele continua, né, dizendo, ó providência maravilhosa do céu. Aí é o André Luiz falando. Agora é o André Luiz, né, também admirando essa prece. Convertera-se o coração daquele moribundo em foco radioso, e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproxima de Jerônimo e informa, após desejarmos desejar a eles a paz divina. E aí ela informa para Jerônimo, sou a mãe dele, né? E é um quadro assim, né, maravilhoso. É pena que a gente não fez esse programa antes do Dia das Mães, né? Porque seria uma grande homenagem, né, às mães. E aí ele vai continuar dizendo que o assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inovidáveis quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça no moribundo, no regaço acolhedor, afagando-o com as mãos cariciosas. E, em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, lembra que eles tiveram ali uma missão, né, que foram velar pelo sono da esposa. Então, ele sai dali daquela tarefa que o Jerônimo tinha dado, que fazia aquela corrente magnética em torno do leito, né? E eles vão lá velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. Deixar que ela ficasse dormindo bem. Dormindo bem tranquila, né? Tanto ela, os filhos e tudo, para que eles pudessem acabar de não interferir. Isso. Porque a alma emancipada do corpo tem essa possibilidade, né? Então, antes que isso acontecesse, o Jerônimo fez as medidas preventivas, né? E aí, no recinto ali, permaneceram os 3 apenas. E Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como uma criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, porque o André tem aqueles insights dele, né? De mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após a serviço complexo e silencioso de magnetização. Olha que responsabilidade, né? Para manter toda aquela psicosfera que eles criaram, que eles construíram ali, né? E esses 3 que estavam ali eram a mãe, o André e o Jerônimo. O Jerônimo. Né? Então, aqui Jerônimo fala, olha, você não tira as mãos da fronte, é importante segurar essa parte aqui mental, e ele vai passar, então, ao Jerônimo, que vai fazer o serviço de magnetização, de desprendimento, de desligamento de todos esses fios que prendem Dimas ao corpo. E aí nós vamos dar uma paradinha aqui, porque depois essa é a última parte, a gente vai detalhar, mas Jerônimo vai fazer isso e André Luiz vai nos relatar esse desligamento, que a gente vai ver, que para a gente também é bem curioso, né? A gente não entende muito, mas nós vamos relatar aqui, conforme está dito no livro, e que a gente possa continuar aí nesse estudo, nesse interessante capítulo de ver como acontece essa desencarnação. No livro Céu e Inferno, Kardec faz entrevistas com muitos espíritos após a desencarnação, porque nesse livro ele explica para a gente também a questão, tem um capítulo, eu não lembro se é o capítulo 2, fala o passamento. Ali explica como isso acontece, de uma forma genérica, lógico, cada um de um jeito, outro um pouquinho de outro. E depois ele entrevista vários espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos malfeitores, espíritos criminosos, espíritos endurecidos. E aí ele vai falando de como esses espíritos sentiram
esse momento da desencarnação. É muito interessante também vocês verem, tá bom? É interessante até para confirmar aquilo que nós já dissemos, que não há uma padronização da morte, assim como não há uma padronização para a reencarnação, né? A reencarnação de Sigismundo foi uma das reencarnações, né? Não quer dizer que seja assim para todos, como a desencarnação de Dimas também, né? Então, a gente lendo esse livro, O Céu e o Inferno, a gente tem temos parâmetros para entender melhor essas questões, né? Eu Exatamente. espero que os amigos estejam se emocionando como nós, porque esse capítulo realmente fala ao nosso coração, né? Não só pela morte, aliás, não é pela morte, é pela vida, né? Pela vida. E a gente vai Pela sentindo, certeza. Pela certeza da pela continuidade da vida, certeza, né? pela Pela certeza do confiança em amparo dos Deus. amigos espirituais, por essa certeza toda é que nós temos esses esclarecimentos de André Luiz que nos tocam profundamente. E essa beleza dessa prece do Dimas, ela só nos toca por causa da confiança que ele tinha nessa continuidade da vida, né? Ele coloca ali o seu coração, o seu sentimento, tudo melhor que ele tinha, ele coloca ali naquela confiança em Deus, né? Que nós possamos desenvolver isso em nós. É a questão da fé, né? A fé que nos fortalece, a fé que nós temos condição, cada dia que nós conhecemos mais um pouquinho, de termos esses pés firmes, né? Na certeza da imortalidade da alma. É isso aí. Então, até lá, queridos, até semana que vem. Até lá, até semana que vem, Márcia. Que Jesus nos ampare, que possamos estar juntos. Até lá, Thelma. Até lá, Márcia, que Jesus continue nos nossos corações, esperando vocês aqui na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.